Hoje nós vamos falar sobre uma atriz que começou fazendo novelas australianas e acabou se tornando um dos principais nomes de Hollywood, tendo inclusive algumas indicações ao Oscar. Estamos falando da Margot Robbie, que ganhou muita popularidade depois de sua interpretação de Arlequina. Vamos dar uma olhada na vida dela e em sua carreira para tentar entender como ela saiu de uma novela teen da Austrália para chegar a grandes produções como Barbie. História de vida. Margot Robbie nasceu em 2 de julho de 1990 na cidade de Darwin, na Austrália. Ela é filha da fisioterapeuta Sari Kessler e do fazendeiro Doug Robbie. Margot é a terceira dos 4 filhos, com Cameron e Lashon sendo os meninos da família e Anya Robbie sendo a única irmã de Margot. E aqui a gente precisa deixar 2 coisas bem claras. A primeira é que o pai de Margot é um fazendeiro bem rico lá na Austrália, porém isso não significa que a vida da futura atriz foi fácil na sua infância. Na verdade, é o contrário. Doug Robbie abandonou a família e ajudou muito pouco financeiramente. E por causa disso, a Sari Kessler teve que se desdobrar para conseguir cuidar de 4 filhos. E não foi só a mãe que precisou arregaçar as mangas, os filhos também. Quando Margot Robbie tinha 16 anos, ela trabalhava em 3 empregos. Ela atendia um bar, limpava casas e ainda tinha tempo para trabalhar no Subway. Trabalhando duro, ela conseguiu perseguir o sonho de estudar teatro, se formando no Somers College, e com 17 anos ela se mudou para Melbourne para tentar sorte com a vida de atriz. Ela conseguiu trabalhar em alguns filmes independentes no começo da sua carreira, mas nada muito notável. Seu verdadeiro pontapé inicial no mundo artístico foi com a entrada no elenco de Neighbours, uma novela australiana que está no ar desde 1985. Explicar isso para um gringo pode ser um pouco complicado, mas pra gente que é brasileira é bem fácil. É só imaginar que essa novela é como se fosse a malhação deles. Ficou anos no ar e sempre atualizando o elenco. Margot Robbie ficou quase 3 anos no elenco e ela era muito querida por lá. Só que ela percebeu algo que mudou a chavinha na cabeça dela. Segundo ela, todo mundo que trabalhava ali não tinha outros empregos. Porém, nessa época, ela ainda mantinha seu emprego no Subway para ajudar a pagar as contas. E isso fez ela pensar se ela estava realmente se dedicando ao máximo à sua carreira de atriz. Então, ela decidiu deixar a série e tentar a sorte em Hollywood. Carreira movimentada em Hollywood. Só para deixar claro, Margot já tinha muitos méritos lá na Austrália. Apesar de ainda ter que trabalhar meio período, ela foi até indicada a algumas premiações pelo seu papel na novela Neighbours. Então, não estamos falando de alguém que chegou ali do nada. Estamos falando de uma atriz em atividade que decidiu dar um passo maior. E chegando nos Estados Unidos, ela conseguiu passar em um teste para a série Pan Am. Porém, a série foi cancelada no mesmo ano. Mas foi em 2013 que ela conseguiu a primeira grande oportunidade da sua vida e olha só que história esquisita e como ela vai ser importante para o futuro da nossa estrela. Margot Robbie foi tentar um papel em O Lobo de Wall Street. Mas essa história fica ainda mais louca, pois ao avançar nos testes iniciais do papel, ela teve que fazer uma cena com o próprio Leonardo DiCaprio, onde eles teriam que discutir e no final se beijar. Mas na hora do beijo, ela improvisou e deu um tapa no rosto do DiCaprio e fez uma grande cena. Ela mesma já disse que achou que tinha cometido um erro, mas foi essa improvisação que fez o diretor Martin Scorsese dar o papel a ela. A carreira dela deslanchou depois desse filme, mas infelizmente para Margot, ela ficou com a imagem de loira sedutora, então acabou meio que repetindo o papel em vários filmes, coisa que ela não queria. Por causa disso, ela começou a tentar papéis bem diferentes, para dar aquela moral e mostrar que ela é mais do que um rostinho bonito. E apesar dos filmes que ela fez não terem sido um sucesso de crítica, serviram para mostrar o talento dela. Um bom exemplo foi Golpe Duro, que ela fez ao lado de Will Smith. E se falamos do Will, temos que falar do Esquadrão Suicida, filme que deu a oportunidade para interpretar a Arlequina, personagem mais famosa da atriz até hoje. O mais engraçado é que a Margot não entendia a personagem. Para ela, não fazia sentido a Arlequina ser tão forte e ainda se sujeitar a uma pessoa que faz tão mal para ela. E ela também não entendia por que os fãs gostavam tanto dessa personagem. Ela teve que fazer uma enorme pesquisa, assistindo desenhos com a personagem e lendo muitos quadrinhos, além de ler outros livros que falam sobre esse tipo de comportamento. E quem ganhou com isso? Os fãs. Afinal, é inegável que ela foi uma Arlequina incrível e sem dúvida foi o ponto forte do filme, já que o filme em si não foi lá grandes coisas. Comenta aí o que você achou de O Esquadrão Suicida. Mas não se esqueçam, Margot ainda pretendia deixar de ser apenas a loira bonita nos filmes, ela queria mais. E por isso que em 2014 fundou a produtora Look Chap, ao lado de seu atual marido e mais 2 amigos. Em 2019, ela esteve no filme O Escândalo, que rendeu a ela sua segunda
segunda indicação ao Oscar. E não se assuste, realmente, eu ainda não falei sobre a primeira indicação. Mas isso porque a primeira indicação foi em um filme que ela atuou e produziu, então vamos entender melhor essa história da Margot Robbie como produtora. De atriz para uma grande produtora. Uma coisa que sempre foi comentado nos bastidores é como a Margot Robbie não se dava tão bem com as estrelas, mas fazia amizade fácil com as pessoas da equipe de filmagem. Dizem que nos seus primeiros trabalhos ela perguntava tudo o que acontecia por trás das câmeras. Ela realmente queria entender e com o tempo ela conseguiu. E ao criar Look Chap, o objetivo da Margot era ter um controle maior sobre seus papéis em filmes futuros. E olha que plano sensacional! A primeira grande produção da Look Chap foi Eutônia, em 2017, com a Margot Robbie no papel principal da ex-patinadora que acabou se envolvendo em um crime. O papel era totalmente diferente de tudo que ela tinha feito até ali e ela mandou tão bem que recebeu a primeira indicação ao Oscar. Pois é, Margot Robbie se mostrou uma grande atriz já nos primeiros trabalhos e agora se mostrou uma grande produtora também nos primeiros trabalhos. E sabe que filme a produtora dela teve a oportunidade de fazer? Aves de Rapina, o filme da Arlequina em 2020. O filme se saiu tão bem que motivou a criação de um novo Esquadrão Suicida. Esse sim sendo um verdadeiro sucesso, apesar de que não teve a participação da Look Chap, porém, o novo filme se inspira bem mais em Aves de Rapina para representar a Arlequina do que no primeiro filme. Se vocês acharam que a abordagem da personagem mudou muito nesse filme, esse é o motivo. Dessa vez a Margot Robbie realmente tinha um controle maior sobre como seria a Arlequina, e a essa altura ela já era uma expert na personagem. Ainda em 2020, Margot teve um grande sucesso por trás das câmeras produzindo o filme Bela Vingança, que foi o primeiro filme que a Margot produziu, mas não atuou. E se você ainda achava que as produções dela davam certo devido à popularidade da atriz, Bela Vingança foi indicada a 4 categorias no Oscar, mesmo sem ter a Margot no elenco. A Lucy Chap é uma produtora de muito sucesso e que conseguiu fazer isso em poucos anos. E sabem qual é o próximo filme deles? É o filme da Barbie, estrelado pela Margot Robbie. O filme está sendo muito aguardado e sai ainda esse ano, mas pelo que a gente já viu nos trailers, provavelmente vai ser outro filme que vai entrar para os sucessos da Margot. E a própria atriz e produtora já deu declarações de que achou o roteiro incrível quando leu, mas pensava que esse filme nunca veria a luz do dia. Por sorte, o filme realmente vai ser lançado e vamos poder comprovar se ele é tão bom quanto ela diz, mas conhecendo ela, eu aposto que seja ainda melhor. Agora quero saber de vocês. Estão ansiosos pelo live action de Barbie? Vida pessoal e polêmicas. Lembram que eu disse que a Margot se dava muito bem com a equipe? Pois é, até bem demais. Ela conheceu o assistente de direção Tom Eckerley durante as gravações do filme Suíte Francesa. E o que começou como uma boa amizade acabou se tornando em um casamento muito feliz. Margot é uma pessoa super divertida e adora esporte, sendo especificamente muito fã de hóquei no gelo. Ela acabou torcendo para o time New York Rangers, mas ela também curte o bom e velho futebol e escolheu torcer para o Fulham, devido ao tempo que morou em Londres e acabou se apegando mais a esse esporte. Mas a atriz acabou se envolvendo em polêmicas também. Em 2021, a atriz decidiu dar uma pausa das redes sociais e, apesar de não falar nada, o motivo seria a suposta polêmica sobre a mansão que ela estava construindo. Acontece que a Margot Robbie e seu marido compraram um terreno no valor de 6,5 milhões de dólares e depois de um tempo eles começaram a construir a mansão. Mas o que pegou mal é que o local havia se tornado uma região ocupada por pessoas em situação de rua e por mais que isso aconteceu entre a compra e o início da construção e não seja a responsabilidade da atriz, muitos fãs ficaram questionando a construção da mansão nas redes sociais. Outra polêmica em que ela acabou se envolvendo foi quando ela e Cara Delevingne estavam almoçando com alguns cineastas e um paparazzi apareceu e começou a tirar fotos. Elas tentaram fugir e até mesmo a Margot teria acabado se machucando pelo carro ter acelerado antes de ela ter entrado totalmente. Mas o que realmente gerou a polêmica é que os cineastas que estavam ao lado de Cara e Margot teriam agredido o fotógrafo. Por que amamos Margot Robbie? Margot não teve a infância mais fácil de todas e teve que se desdobrar em vários empregos para conseguir realizar seu sonho de ser uma atriz. A história dela serve como motivação para milhares de pessoas, mostrando que você pode alcançar aquilo que deseja se batalhar duro por isso. E foi batalhando duro que a atendente de caixa do Subway se tornou atriz de novela e depois foi direto para Hollywood, onde conseguiu vários papéis relevantes. Porém, mais importante do que as oportunidades que ela teve foi ela ter identificado como era vista pela indústria do cinema e conseguir mostrar a todos que podia ser muito mais do que só um rostinho bonito. Gente, hoje ela é uma atriz famosa, uma das mais requisitadas de Hollywood, além de ser uma produtora de sucesso. E por esses e outros motivos é que nós amamos a Margot. E agora vamos esperar para ver como vai ser o filme da Barbie, para ver se ela se supera mais uma vez.